Tá, vamos lá. São tempos difíceis, mas se eu conseguir fazer tu esquecer esse monte de coisa que tá acontecendo no mundo por 2 minutinhos nesse vídeo, eu acho que vai ter sido já bem legal. Então eu vou comentar o último quadrinho que eu li, que é o Justiceiro Pelotão. Sim, o quadrinho que tava em cima da minha pilha, eu terminei de ler ontem, e quando eu li, eu me senti mais ou menos... Sabe quando tu vai num show da tua banda favorita, mas é tanta gente na pista que tu fica lá atrás, assim, e tu não consegue ver muito bem? Isso já aconteceu comigo no show dos Foo Fighters, que eu fui uma vez, que é uma banda que eu gosto muito, mas era tudo tão pequenininho, assim, tipo, cara, eu tava lá, tinha tudo que eu queria, mas, sabe, não tava muito fácil de ver. Foi mais ou menos isso que eu sentia lendo esse quadrinho. Ele é escrito pelo Garth Ennis e desenhado pelo Goran Parlov, que é uma dupla que ficou muito tempo no Justiceiro. Aliás, eu acho que ainda tá em catálogo pela Panini. Os 4 encadernados do Justiceiro do Garth Ennis, então, cara, tenta ler isso, porque é maravilhoso, assim, é muito, muito bom se tu gosta do personagem. Então, meio que todo mundo tava empolgado, porque ele tava voltando pro Justiceiro, voltando pro selo Max, que tem aquela classificação etária mais alta, e ele ia contar os primórdios do Justiceiro no Vietnã. Na prática, aqui a gente tem a primeira incursão do Frank Castle no Vietnã, então é um momento que ele ainda não tinha virado aquela máquina de matar, né? Ele tava começando, e tudo é narrado pelos veteranos que sobreviveram àquele pelotão do Castle no presente. Então eles estão sendo entrevistados, certo? E aí eles vão contando as coisas que aconteceram na guerra para tu entender um pouco como a mente do Frank Castle se moldou para ele acabar virando o Justiceiro. Mas assim, não vai esperando muita coisa do que a gente conhece do Justiceiro do Garth Ennis, assim. Isso aqui é um quadrinho de guerra, certo? Ele não é... praticamente não é um quadrinho do Justiceiro, não tem humor negro, não tem aqueles vilões criativos, não tem mortes absurdas. Cara, é uma parada muito, muito mais séria, assim. A grande pergunta do quadrinho é... o que o Frank Castle estava fazendo no Vietnã? Qual era o objetivo dele? Qual era a visão dele do conflito? E como isso pode te ajudar a reinterpretar o Justiceiro no futuro? E isso eu acho muito legal, sabe? É uma baita ideia do Garth Ennis, assim, é um ponto de vista sobre o personagem analisando como ele era na guerra, porque no Bourne é maravilhoso, assim, é um baita de um gibi do personagem, mas só mostra ele como uma máquina de matar. Minha opinião sincera, assim, por tudo que eu falei. Não tem muito Frank Castle, na verdade não tem quase nada, assim, boa parte do gibi são os personagens conversando sobre o Justiceiro, então tu não vê a mente dele ou como ele pensa, né, tu tem meio que uma visão de fora do personagem, o que às vezes é meio frustrante. De 0 a 5, se eu fosse dar uma nota, é 3, 2.9, assim. Não é um quadrinho ruim, tá? Se tu gosta de guerra. Na verdade, se tu gosta de quadrinhos de guerra, ele mostra um ponto de vista bem legal, porque ele vai te fazer refletir um pouco sobre como o pessoal do Vietnã pensava, como os norte-americanos pensavam, como os soldados pensavam. Mas ao mesmo tempo, se tu é um cara que já leu coisas sobre a guerra, eu já tive que dar aula de história, só pra constar, então, e justamente desse período do Vietnã. Então meio que pra mim muita coisa do quadrinho não foi... Pera, essa aí tá com a bunda no celular. Então muita coisa do quadrinho foi tipo, ah, beleza, eu já sabia que, sei lá, a questão da prostituição no Vietnã, a questão dos soldados e como havia corrupção ali no meio dos militares. Então certas coisas foi tipo, ah, legal, sabe? Eu já conhecia, mas beleza, que legal que faz parte da história do Justiceiro também. Tá, mas agora é o teu momento. Comenta aqui embaixo, o que tu acha? Justiceiro sem Justiceiro é golpe, tá? Esse é o momento de tu comentar o que tu achou dessa leitura. Eu gostei, tá? Foi um bom passatempo, assim. E se eu não me engano, o Garth Ennis está escrevendo outro quadrinho, inclusive, do Justiceiro, ainda nesse período do Vietnã. Um que vem depois desse. Foi muito bom de ter por aqui, tá?